Está começando mais uma edição do Rio ETEC. Eu estou aqui com Alessandro Lombardi, que é da Eleia, e ele vai falar sobre data centers, mas a gente vai falar também sobre consumo de energia, sobre sustentabilidade, porque a gente está vivendo uma era de grande consumo e em relação à parte de TI, e só vai crescer. Seja bem-vindo aqui ao Rio ETEC, Alessandro. Muito obrigado, Beto. É um prazer estar aqui. Alessandro, eu vou começar pelo básico, o beabá. O que é um data center, para o pessoal que está em casa entender? O data center hoje é aquela nuvem que não está no céu, né? Todos nós pensamos na tecnologia cloud, nas nuvens, imaginamos que nossos dados estão em algum lugar no céu ou no espaço. Na verdade, eles estão armazenados, nossos dados, em prédios super seguros, cuja localização muitas vezes é secreta, e aonde o dado é colocado dentro dos servidores e ele consegue ficar de forma segura. Então, o data center nada mais é que um prédio que hospeda servidores de forma segura. Agora, algumas empresas resolvem isso internamente. Outras utilizam serviços como o da Eleia. O que faz uma empresa utilizar servidores fora de casa, digamos assim? Antigamente, todas as empresas tinham o seu pequeno data center. CPD, né? O CPD, em algum andar do prédio. Isso. Com os ar-condicionado split, com a rede que vai e que vem, e com suporte não profissional. Desde os últimos 20 anos, esse tipo de data center morreu ou está morrendo. Somente as empresas menos sofisticadas hoje ainda têm um data center dentro de casa. A maioria delas, elas procuraram uma empresa como a nossa, como a Eleia Data Centers, onde você tem um espaço seguro para armazenar seus servidores, e aquela visão que alguns empresários, também é um caso, um tempo, você imagina que o desktop está embaixo da sua mesa, então está seguro, porque está aqui, ninguém vai mexer com o meu computador. E não é bem assim com a internet, né? Então, a qualidade da segurança, não somente física, mas também digital, que você tem num data center de colocation, ou seja, que permite a utilização de diversos usuários, é muito maior. Portanto, o movimento que teve globalmente de transformar esses mainframes, que antigamente estavam dentro das próprias empresas, né? Para lugares onde não somente tem uma empresa, mas tem várias empresas. Então, a gente, com economia de escala, consegue ter foco exclusivamente no data center. Portanto, o custo é muito menor ter um data center hospedar conosco do que hospedar dentro de casa, porque aquele ar-condicionado split tem que funcionar 24 horas, é muito ineficiente, consumo de energia altíssimo, técnico 24 horas somente para... Então, é um pouco isso, o movimento que está acontecendo. Portanto, você vê numa empresa como a nossa, a gente tem 9 data centers espalhados pelo Brasil e tem cerca de 150 clientes bancos, seguradoras, empresas de telecom, que operam 100% das suas operações de mídia junto conosco. Legal. Vamos falar então começar com esse papo que tem rolado bastante ultimamente, que é sobre consumo de energia. O Roger McNamee, que é o CEO da Elevation Partners, uma empresa de investimento, ele escreveu recentemente que o uso de energia e água na produção dos processadores, no treinamento dos sistemas de linguagem de tecnologia artificial, podem criar um colapso energético e acelerar a mudança climática. Ele diz que a cada conversa média que a gente tem com o GPT, com o chat GPT, de 30 perguntas, uma coisa assim, meio litro de água é utilizada. Como a Eleia está vendo esse cenário? O que vocês estão fazendo em relação à sustentabilidade? Primeiro, ele está certo. Pode criar um desastre natural se a gente não pensar como transformar a nossa economia para uma economia digital. Todo mundo quer, é cool hoje em dia falar de digitalização, mas tem que pensar o impacto que isso pode ter no meio ambiente, que pode ser, se não planejado, brutal. Uma pesquisa no ChatGPT consome até 100 vezes mais de uma pesquisa no Google. Então,
Você pergunta sobre a gente estava falando de surf pouco tempo atrás, sobre um surfista famoso que veio aqui há pouco tempo como seu hóspede. No Google, o Google tem um certo consumo de energia para te dar a resposta e você encontra uma série de artigos sobre ele. Se você fazer a mesma pergunta no ChatGPT, ele tem que ter um modelo de treinamento e tem que encontrar todos os dados, fazer storage deles, operar a inteligência artificial e te dar a resposta. Isso é exponencialmente maior em termos de consumo de energia. E se está na boca do povo a NVIDIA, a empresa de GPUs, né, Graphic Processing Unit, que permite um treinamento artificial, o machine learning, se todas elas que foram compradas forem instaladas nos Estados Unidos hoje, a energia dos Estados Unidos acaba. Entre colapso. Entre colapso, acaba. Tem, na verdade, elas potencialmente consumem mais da disponibilidade energética do país todo, dos Estados Unidos. Então, ele está certo. Pode, né? Então, claramente isso não vai acontecer. Tem uma série de respostas que estão sendo dadas. Uma é um tema polêmico globalmente, menos polêmico no Brasil, que é a energia nuclear, que é uma solução ao problema. E você então pensa em data center abastecidos com energia nuclear fora da rede. As grandes empresas tipo a Amazon, ela acabou de comprar uma usina nuclear no mês passado na Pensilvânia, de grande porte. O tamanho dela é 5 vezes a Angra, o tamanho dessa usina que a Amazon comprou para construir um data center do lado, porque esse é realmente um problema. Só que tem um outro problema. Se você vê a matriz energética dos Estados Unidos e da Europa, que são os vetores da digitalização global, ela é uma matriz energética prevalentemente suja. Gás, mas carvão e pior, as termoelétricas. Aí você vê como a digitalização no Brasil acaba sendo um tema interessante, porque a diferença de qualquer outra região do mundo, o Brasil não somente tem energia renovável disponível, mas ele também tem uma rede de distribuição energética que é ociosa, que permite a instalação de grandes data centers. Então, o Brasil ele tem uma oportunidade, tem aquela famosa frase de um embaixador, o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade, né? que é um pouco pessimista, mas esse aqui hoje, na verdade, tem uma oportunidade enorme desse país vir a ser uma parte da infraestrutura global de data centers, porque no resto do mundo não há como, pode levar a um colapso, isso é fato, né? E se não levar a um colapso, é importante também que não piore muito a situação das emissões de carbono. Então, todas as metas de 2030, 2050 de net zero, com os data centers, se não forem pensados de forma sustentável, eles vão ser... Certo. E vocês se estabeleceram no Rio de Janeiro, esse programa é o Rio ETEC, eu queria saber quais são as vantagens de se estabelecer uma empresa de tecnologia por aqui. Rio de Janeiro é eu sou italiano, venho de um cenário econômico, social diferente do Rio de Janeiro. E eu preciso dizer que o Rio de Janeiro, antes de tudo, é uma metrópole global. Eu não vejo muita diferença quanto a força cultural, capacidade que você tem de ter relações com o Rio de Janeiro com qualquer outra metrópole mundial. Los Angeles, Londres, eu aqui encontro tudo, tanto especialmente do ponto de vista cultural. É uma cidade viva, tem muito conhecimento, ela é profunda. Agora, as instituições de ensino da cidade são de excelência. Não somente a PUC que a gente está discutindo, mas o FRJ, o INSPER, o IMPATEC, o IMPA, e tem um substrato de conhecimento e de formação
de nível, eu não sei se eu citei 6 faculdades, eu não sei se em Torino a gente tem 6, né? Pode ser que tenha uma até mais excelente ainda, mas o volume, ele existe. Então a gente exporta, né? Gente boa, gente capacitada. Exporta muito, exatamente. Então, no micro, olhando ao Rio de Janeiro, a gente não teve nenhum problema, não está tendo nenhum problema em contratar talento para a nossa companhia. O Headquarter, ele é uma empresa nacional, tem 9 data centers em 5 estados, mas a sede está aqui no Rio de Janeiro. E realmente a gente teve facilidade. Eu preciso dizer também que o cenário competitivo é legal, talvez melhor que São Paulo, porque tem um pouco menos de competição e, portanto, isso facilita o jogo um pouquinho, né? Porque você consegue se destacar com mais rapidez do que em São Paulo. E ainda os estrangeiros gostam. Sendo que nossos clientes, nossos fornecedores têm muita interação com os Estados Unidos e com a Europa. O pessoal, você convida, eles vêm. Isso é um fator, isso é um fator, realmente. Fator, cara. O soft power, né? Isso aí. E vamos falar sobre essa, acho que é a estrela de vocês, o RJ01, que, né, vocês adquiriram recentemente. Como é que foi, quais foram os desafios, as oportunidades que ele gera? É a sua estrela ou eu estou... Certamente o de construção mais nova, é um data center que foi concebido pelo Grupo Globo no âmbito do projeto da infraestrutura de comunicação construída na cidade na ocasião das Olimpíadas. Então, é um data center que foi pensado, concebido 5 ou 6 anos atrás. Passaram 6 anos agora das Olimpíadas, né? Mais ou menos. 8 anos. 8 anos. Então, de 8 anos atrás. E a primeira coisa que tem aquele data center que é impressionante é a capacidade de se conectar com o resto do mundo. Que além de ser conectado com 120 milhões de brasileiros, que é um número impressionante. Eu sou italiano, então a gente é 50 milhões. Então, são 2 Itálias que se conectam com aquele lugar. Né? Mas também os cabos submarinos, que a gente pensa pouco, mas cada e-mail que a gente manda para a Europa, o que acontece? Vai num data center próximo da gente, entra em uma cable land station, nessas estações perto do mar, passa pelo oceano até chegar ao destinatário final. Isso literalmente acontece de forma física, né? Vai ser assim? Assim. Eu sei, mas vai ser sempre assim? Essa tecnologia não vai avançar? Não, a fibra óptica ela é fantástica. Não tem como, né? Não tem... Ela é fantástica. Porque eu sei, cabe milhões, trilhões. Tamanho mas assim, pode quebrar, pode vir um tubarãozinho lá e quebrar, tô brincando. Às vezes quebra, mas por isso tem as redundâncias. Então deve ter 2. Mas eu não sei se você viu o Elon Musk, a Starlink, ela está fazendo um trabalho bonito. Eu estava pensando nisso. Eu vi recentemente uma imagem, não sei se você viu, que são já 6 mil satélites, né, que estão da Starlink, cobrindo o globo e estão lançando 20, 30 por semana, né? Um negócio impressionante. É impressionante. Então é uma alternativa. Agora, se tem muita chuva, um dia de muita chuva, ele tem mais dificuldade, tem mais instabilidade, mas o satélite pode ser uma solução, mas o cabo submarino eu penso por enquanto é o mais confiável e em termos de velocidade não oscila, né? Não tem oscilação. Não tem e tem o problema da latência. Explica para o pessoal o que é a latência, por favor. A latência é fácil, porque quando alguém de nós vai de férias no norte, nas praias bonitas, e tenta usar o Netflix, o que ele faz? Ele fica pensando, e depois chega o filme. Aquilo é nada mais é que a latência, porque você está fazendo uma query, solicitando um dado. É o tempo de resposta. De transmissão do dado, que se você está no norte do país e o Netflix tem o data center dela em São Paulo, até você fazer o pedido. Encontrar o dado que você encontra e retornar passando 2 segundos. Que é aquele... Mas não tem data center no Nordeste? Não tem ainda, não? Tem muito pouco no Brasil. Entendi. É uma oportunidade para ela. É o que estamos fazendo. Claro. O Nordeste, claro, todo o Nordeste tem... É muito interessante. Tem Fortaleza, que é um hub de data center, por causa de correnteza marina, na verdade. Porque é uma passagem de cabos submarinos relevante. É segunda só a Abu Dhabi hoje em dia.
Fortaleza. Poucos sabem disso, porque a correnteza que vem da África, ela chega em Fortaleza. Da Europa, também chega em Fortaleza, que o Vasco da Gama, quando desceu de Lisboa, ele chegou lá, mas eu, você, Beto, também teríamos chegado lá, porque é a correnteza. É natural. E a mesma coisa da Flórida, do Golfo do México. Então, é um lugar de convergência de correnteza. E os cabos submarinos, eles são lançados sempre em favor da correnteza. Seguindo da correnteza. Exatamente por esse problema dos tubarões que eu estava falando. Se ela não está na correnteza, ele tende a se movimentar, se pode se danificar, então está lançado. Então, lá Fortaleza. Fora Fortaleza, o Nordeste todo, não tem infraestrutura digital hoje. Olha. Então, você vai em Salvador, Netflix, Uber, funciona malíssimo. Tudo pega desse data center, quer dizer, desse centro de data center de Fortaleza, mais ou menos em Fortaleza. E São Paulo. Em São Paulo. Aí a latência é maior. E tem uma latência e também tem muitas pernas, né? E outro aplicativo que a gente sente muita latência, hoje em dia, Uber, todos nós, funciona, ficou legal. Mas se você lembrar, alguns anos atrás, quando o Uber não tinha a infraestrutura dele aqui no Brasil, você via aquele carro que estava chegando... pular, né? Ele ia pulando, voando. É a latência. Porque a informação, ela demora para ser transmitida. Então, tem alguns aplicativos, por exemplo, o gaming, que muitos que os adolescentes adoram. Os millennials, né? São aplicativos que se tem latência, ele não funciona, então, simplesmente. A experiência ela fica muito ruim. Então, essa necessidade de ter infraestrutura próxima do usuário final. Eu li, né, que o chat GPT, os modelos de inteligência artificial, para a gente ter essa sensação de que a gente está conversando com alguém, né, do outro lado, né, alguém, a máquina, que quanto menos latência, melhor. Quando tiver um mínimo de latência, como foi agora, não sei se você testou o chat GPT, você faz uma pergunta, ele fica gerando um pouquinho, é bem rápido, mas eles querem que não tenha que a latência, 0.0, né, seja imediata, e que isso faz uma diferença enorme na nossa sensação de que a gente realmente está conversando com alguém. Quer dizer, se a máquina fica girando lá e dá resposta, é uma coisa. Se é imediato, parece que ela está lá mesmo conversando. É isso mesmo. Inclusive, tem alguns estudos de neurológica de como funciona a nossa percepção cognitiva, né? Cognitiva de vários, tanto do audição quanto da vista. A gente tem uma latência muito baixa. Tem um som, você imediatamente recebe. Isso. E para o metaverso realmente ficar como estão imaginando que seja, a latência tem que ser perto de zero. Exatamente. Exatamente. O Alessandro, considerando o crescimento desse teu setor de data center no Brasil, qual você acha que é a importância, então, do Rio? A gente falou um pouco agora, né, dessa coisa do Nordeste, assim, mas vamos pensar como um hub digital, né, especialmente que a gente se compara às outras regiões do país. Né? Qual a importância de os data centers crescerem aqui no Rio? Agora, hoje, a maior região de data center da América Latina é em São Paulo. Quanto em comparação com o Rio, mais ou menos? O número são 300 megawatts de data center em São Paulo e tem cerca de 20 aqui no Rio de Janeiro. 20? 20. 20 para 300? 20 para 300 e Fortaleza são 12. Temos que crescer muito. O resto, Brasília 6, Curitiba 3 e o resto quase incipiente. Entendi. Agora, o PIB do Brasil não está todo em São Paulo. Então não está... Não está balanceado. Em nenhum lugar do mundo proporcional. É tão desproporcional. Então, tem uma natural... Tem 12 milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro. Então, a necessidade de data center é enorme. Né? Enorme. Portanto, você tem isso. Agora... O fato é que são dois fatores que atiram, até porque nós construímos o data center para hospedar servidores, computadores de outros. Nossos clientes são tipicamente Google, Meta, Microsoft, né, que precisam de data center. E o que atrai ele? População. Eu reparei que o Rio de Janeiro tem quase 2 vezes a população da Suíça.
E se você vê a infraestrutura de data center da Suíça é extraordinária, tem dezenas de data centers de grande porte, de sistema, e aqui você vê, então, quanto potencial tem essa cidade pelo volume de pessoas. E voltando àquela profundidade cultural que tem na cidade, eu acredito muito na comunidade, a favela, ela é um lugar de criatividade. Sim. Então, a digitalização, se a gente conseguir levar para a população toda a digitalização, vai vir muita competência, muito uso de dados, naturalmente. Uhum. E Las Balnearistas é um estado onde existe uma grande reserva de energia verde, porque anos de investimentos, então no Rio tem energia. Então não tem nada para impedir, né? Impedir. E preciso dizer que nos últimos anos, também iniciativas da prefeitura como o Porto Maravilha e ecossistema de startup tech, isso ajuda muito, porque sem o venture capital, sem as startups, sem um ecossistema de startup, de inovação, você não precisa de dados. Que os verdadeiros, os drivers do aumento de volume de dados são os ecossistemas de inovação. Eu participei até de umas iniciativas bacanas, Startup Rio, eles Muito tentam, legal, muita coisa legal acontecendo. Agora, vocês têm um foco grande em sustentabilidade. Que iniciativas sustentáveis aconteceram, principalmente no RJ01, para reduzir o impacto ambiental, e como você acha que o Rio pode se tornar uma cidade mais sustentável? O que a gente fez é interessante, trocamos alguns equipamentos para diminuir mais ainda o consumo de água. Voltando àquele tema que você tinha levantado, tem alguma tecnologia de refrigeração, o data center, para lembrar, o grande problema que tem os servidores é que eles esquentam muito. E cada mais eficientes que eles ficam, cada mais eles tendem a se esquentar. E portanto você tem que gastar um volume de energia enorme para refrigerar o ambiente onde eles são hospedados, o data hall, né? Gostaria muito de te convidar, como já te disse, para você visitar. Vamos lá. Você vai estar frio dentro da data hall, porque é um ambiente que tem que estar refrigerado, sempre, 24 horas. Se acabar o ar-condicionado dentro do data center, 5, 6 minutos tem que desligar tudo. Senão o calor fica tão grande que vira... Pode até virar um incêndio. Não, vira um incêndio, certamente. Nesse contexto, tem tecnologias que utilizam água para refrigerar, vaporização, que são eficientes do ponto de vista energético, portanto custa pouco, mas você consuma um volume impressionante de água. Aquilo ali, meio litro para uma pesquisa. Dependendo se a Google... Imagina a quantidade de pesquisa que está sendo feita, é um consumo de água que é absurdo. Absurdo. Agora, o Brasil é o país mais rico do mundo em termos de reserva de água. Tem 20% das águas da reserva hídrica global está nesse país. 20%, né? É muita coisa. E tem somente 3% da população. Sabe que eu vi um técnico que me contou isso recentemente. A China, ela está exatamente no contrário. Eles têm 20% da população e 3% das reservas. Tanto que eles estão olhando para frente com um problema seríssimo de energia, de água. De água, né? De energia. Vão ter que, se continua como imaginam, vão ter que racionar, até porque a água ela é utilizada também para cultivação, né? Para proteína, para segurança alimentar. Né? Por isso que o Brasil tem essa riqueza. Agora, sendo que a gente tem recursos energéticos como vento, sol e água, agora, pensar em indústria que pode ser o futuro, ou um dos futuros do país, para reindustrializar o país, que é a indústria de data center, e o volume de investimento são espantosos. A gente pode realmente fazer a diferença, não a gente como ele é, o nosso setor. Tem que pensar o consumo eficiente de água, ou, como a gente fez, zero. Praticamente o RJ1 hoje não consuma água. Tem alguma água que está no circuito de refrigeração, mas a refrigeração ela é ar. Portanto, as tecnologias de água, um grande passo que fizemos
E também fomos pioneiros, que foi em 2022, a gente emitiu o primeiro Green Bond, debênture verde, da América Latina no setor, realmente para que os bancos nos financiaram para poder trocar essa tecnologia e fazer um data center zero água, né, que não consuma mais água. Agora, então, aí, se vocês conseguiram isso, por que o pessoal lá, por que não conseguem trocar por essa tecnologia que utiliza menos água? É mais caro? A pauta de sustentabilidade, ela não está ainda tão dentro da sociedade como a gente espera, como poderia, né? Então, tem muitas empresas, também as grandes, que fazem a conta primeiro. E se é mais eficiente usar água, nesse sentido que custa menos, a pressão de resultado é tão forte que... Agora, isso entendo está mudando, eu não acredito nisso. Ou seja, no curto prazo, ok. Mas o risco ambiental, e o risco também que os cidadãos, um certo ponto, venham a dizer desliguem, isso, porque estão usando a nossa água. Hoje não tem esse risco. Mas se você olhar 10 ou 15 anos depois, eu penso que tenha. Talvez não aqui, mas Estados Unidos, Europa. Ou na Europa, onde tem pouca água, aí você pensa que tem um data center que consuma toneladas de litros de água todo dia. Isso pode vir, é um liability social também que você faz, né? Então, o motivo pelo qual ainda se usa, eu penso que é somente porque é mais econômico. E essa agora uma curiosidade minha do Beto aí, esses racks que vocês compram são feitos fora, tem alguma empresa que monopoliza isso? Vocês conseguem diversificar os fornecedores, aquelas máquinas, né? Os servidores. O hardware é feito aonde? Que também é uma demanda enorme que vai ter, né? Que já está tendo, né? A NVIDIA já está lá se dando bem no processamento. Mas em data center, quais são os... É interessante. Eu participo também de alguns painéis, de algum grupo de trabalho para entender quanto demoraria no Brasil para construir uma manufatura de informática adequada a competir com os produtos, com a qualidade dos produtos que são feitos no Oriente. Né? Basicamente no Oriente e nos Estados Unidos. Agora, NVIDIA, GPU, que é o último modelo, que é o Graphic Processing Chips, não tem manufatura no Brasil. Zero. Nenhuma. Inclusive, ainda tem, mas eu entendo que o governo já entendeu que isso tem que mudar. Ainda tem um imposto de importação altíssimo para a importação desse tipo de equipamento, que não tem concorrente no Brasil. Eu entendo o imposto de importação no setor automotivo, porque tem concorrência da indústria nacional. Então, se você comprar um carro feito na Alemanha, custa mais caro. Aí você, nos anos, a Volkswagen, a Mercedes estão fazendo os carros aqui. Tudo bem, tem uma razão de uma política de governo de ser. Agora, a GPU, o imposto sobre a importação de GPU... Não faz sentido. Não está defendendo uma indústria local. Mas e é necessária para a indústria... Mas está impedindo que a gente tenha aqui os servidores, porque o pessoal... E que é para o negócio funcionar, né? Os negócios precisam para o nosso negócio funcionar. Não, e para o negócio de vocês funciona porque outros negócios precisam de vocês. É uma cadeia, né? Eu acho que é importante, assim, a economia hoje tão digitalizada não funciona se não tiver data center funcionando. Com certeza. Com eficiência, então. E não tem data center sem ter os computadores. Exatamente. Usados. Né? Exatamente. Isso é claro. Agora, o problema nosso, de todos nós, de cidadãos, é que a política, ela tem um horizonte de 4 anos, 8 anos. Eles têm pressa de fazer um projeto curto, né? Então, no passado não foi feito, e hoje pensar a uma industrialização de conseguir ter manufatura de hardware local é um processo que demora mais de 4 anos. É um negócio de longo prazo, mas eu penso que, a um certo ponto, se poderia começar, até porque a commodity que entra dentro do chip tem no Brasil. Silício, né? É isso? Sim, tem, a gente é rico de todos os componentes. O que faz? Tem as mineradoras que manda para o Oriente, lá é processado e volta com um custo
mil vezes maior do que a gente. E todo o valor agregado fica lá. É. Então faria todo sentido ter uma indústria nacional. Agora, isso não foi feito, então o negócio não se resolve nesses próximos 2 anos, nem nos próximos 6. Então, no entanto, vamos deixar, vamos usar o que tem, né? tem, então, falando de anos, a gente falou de anos, de planos. Para terminar, que o nosso tempo já está acabando, quais são as expectativas da Eleia em termos de expansão, inovação tecnológica, vamos num curto prazo para uma empresa, até chega a ser longo prazo, né? Nos próximos 5 anos, digamos. A ambição é continuar a ter uma posição de relevância no mercado nacional. A inteligência artificial ela precisa de mais computação, portanto o crescimento do setor de data center ele vai ser relevante. Então, para a gente manter o mercado que a gente tem hoje, vai ter que investir muito, bilhões de reais. Se você me perguntasse 5 anos atrás se eu podia ter um plano bilionário de investimento, é impossível. Hoje, não para atacar o mercado, para ficar onde estamos, né? Então, tem muito para investir, muito CAPEX, né? Muito investimento para fazer novos data centers. O data center da Eleia são 90% ocupados. Globalmente, a taxa de ocupação é 95% dos data centers. E a NVIDIA vendeu uma quantidade enorme, porque vai entregar nos próximos 5 anos. Então, vamos colocar onde? Tem que fazer data centers novos. Os atuais não são suficientes. Então, a Eleia pensa em continuar fazendo isso. Agora, o futuro dos data centers são, sim, tecnologia de refrigeração diferente daquelas de hoje, porque não se pode mais usar água. Isso é um fato. Já tem alguma diretriz de algum país em relação a isso? No Chile, teve um juiz de primeiro grau que mandou parar a construção do data center. Até mudar o sistema de refrigeração. É isso, porque lá no Chile, em Santiago, eles têm problema de escassez de água. Já na cidade, às vezes, na seca, eles têm que 2 horas da tarde não ter água para ninguém, né? E estavam construindo um data center com um consumo enorme de água. Então, o pessoal reclamou, o juiz escutou, por favor, mudar. Então, existe como esse liability social que você está dizendo. Isso. É sério, é real. Agora, tem tecnologias lindas de... o chip, hoje, ele está virando muito mais eficiente. Então, ele se esquenta muito mais do que antes. Que a capacidade de processamento de dados é muito maior. Então, estão estudando, já é realidade, né? Um sistema de refrigeração que é como uma serpentina parecida com aquela da nossa geladeira, dentro do servidor que passa do lado do chip. Então, ele fica refrigerado... Já lá dentro, né? Já dentro do rack. E isso vai mudar a forma como a gente pensa o data center em termos de refrigeração, quando essa tecnologia for entrada. Então, data centers novos que sejam de primeiro mundo. Exatamente. Né? Esse é o objetivo. Vai Legal. Pô, Alessandro, muito obrigado. Eu conversei aqui com o Alessandro Lombardi, que é um italiano que já é carioca, e ele deu boas informações sobre, né, esse mercado que cada vez vai mais ser utilizado, mas que tem essa questão ambiental importantíssima. Vamos torcer para esse chip com serpentina aí, ele logo ser algo viável, e na terça-feira que vem a gente volta. Até lá.